nossas vidas existem coisas raras, tão raras quanto os contatos imediatos. Fenômenos tão sensacionais que habitam nosso imaginário, fazendo literalmente nossa imaginação voar. Com uma história, a história que eu vou te contar. Imagine um homem que aceitou o convite para conhecer o outro planeta, e foi. Porém, quando voltou, trouxe uma série de previsões sobre o futuro. Mas se você acha que isso seja loucura, eu te digo. A maior loucura é que muitas previsões ele acertou e registrou tudo em um livro. Tudo isso em pleno ano de 1973. Mas com um pequeno, mas grande detalhe. Escrito por um homem simples e sem qualquer instrução. A partir de hoje, voltamos com o quadro Histórias Incríveis após tantos pedidos nos comentários. E vamos começar com essa história sensacional que merecia um novo vídeo e, claro, uma nova roupagem. E por esse motivo, precisa e merece ser ouvida. Então, feche seus olhos e apenas ouçam a minha voz. Samuel era um homem simples, de pouca instrução, casado e pai de 4 filhos. Assim como você e eu, sabia muito bem o quanto a vida era difícil. Naquela época, a cidade de Frutal, interior de Minas Gerais, era bem pequena. E você bem sabe como é difícil a realidade financeira das pequenas cidades. E com Samuel não seria diferente. Aos 39 anos, trabalhando como motorista de caminhão, saía de casa bem cedo para garantir a comida na mesa da família. E claro, tinha a mesma rotina. Trabalho, casa, casa, trabalho, com um bom e cuidadoso chefe de família. Até que um dia desses como qualquer outro, após deixar uma turma de trabalhadores, Samuel retornava para casa dirigindo seu caminhão cautelosamente. Foi quando viu, ao longe, um homem parado no meio do caminho. Ele começou a frear e, com dificuldade, conseguiu parar antes de atropelá-lo. E se perguntou: mas que diabos esse cara está fazendo aí? Então desceu e andou rapidamente em direção ao homem e quando chegou bem perto, viu algo definitivamente inacreditável. À frente dele havia um homem de costas. Um pequeno homem estranho, com um capacete cheio de antenas e que vestia uma roupa mais estranha ainda. Samuel deu alguns passos até que o homem se virou. Parado, estático, sem palavras ele ficou. De fato, ficou hipnotizado frente aos olhos que pareciam sair faíscas de tão azulados. Foi quando o homem olhou no fundo dos seus olhos e disse: venha comigo, venha visitar meu planeta. Você é meu convidado. O motorista, mesmo sem entender, mexeu a cabeça e aceitou. E lá se foram, caminhando até a nave, conversando durante o caminho. Samuel foi informado que seria necessário passar por uma pequena cirurgia para que não esquecesse das coisas incríveis que viria e que viveria após o incidente. Após entrar na nave, ao longo da viagem, esse ser começou a falar um pouco sobre seu planeta. Um planeta chamado Argenton, também conhecido como Planeta Dourado. Ficava bem longe da Terra, na verdade em outra galáxia, a uma distância de cerca de 3 milhões de anos-luz da Terra. E claro, Samuel nem tudo entendia, mas ouviu com muita atenção, maravilhado com essas informações nunca antes ouvidas. Como vocês podem imaginar, Samuel, como dito, tinha uma origem muito simples, só conhecia a realidade da família e dos perigos da estrada. Dessa forma, chegaram rapidamente ao destino. Ao pisarem naquela terra estranha, Samuel recebeu outro convite. Foi levado a conhecer e participar da confraternização com outros tripulantes da nave. Se tratava de algo muito comum para esse povo, e era chamado de a tradição dos deuses do universo. Durante todo o evento, fez grandes amizades. Se tornou amigo de uma recepcionista e de uma socióloga. E o que Samuel viu?
Samuel gostou. Foi quando os outros seres o chamaram. Decidiram que era o momento de lhe dar informações sobre os dois mundos. Pensaram e pensaram, tentando explicar da melhor maneira as diferenças filosóficas entre os planetas. E foi dito ao motorista que a Terra jamais seria uma potência planetária. Não chegaria a esta condição por dois motivos particulares. O primeiro era por causa dos erros sucessivos dos seres humanos e o segundo por causa do seu nível de consciência. Também os terráqueos pensavam exclusivamente em dinheiro e poder. Não bastasse isso, escravizavam nações e estocavam armas para destruir uns aos outros. Diante de tudo isso, para a sociedade do planeta dourado estava longe, muito longe de ser uma evolução. Eles, ao contrário da Terra, em seu planeta, tinham preceitos morais bem definidos, respeitavam os direitos dos cidadãos e amavam incondicionalmente, por mais simples ou carente de recursos que fosse. Mas os alienígenas disseram como resolver o problema. Era simples e fácil, ao mesmo tempo extremamente complicado. Disseram que o caminho para se tornar uma grande potência planetária era ter Deus no coração. Não significava fazer o que fizeram com seu filho que foi enviado, humilhado e aceitou ser colocado em uma cruz e depois de tudo isso usado como símbolo dentro das igrejas. Samuel ouvia quase engasgando de vergonha, mas continuou. Se recusavam a acreditar como as criaturas da Terra conseguiam ser tão egoístas a ponto de achar que o Pai Universal criou tudo somente e exclusivamente para enfeitar o planeta. Então, após tudo dito, chegaram ao segundo ponto. Era uma missão que seria entregue a Samuel. Sua missão era levar ao conhecimento das autoridades tudo o que veria a partir daquele momento. Tratava-se de previsões sobre o futuro da Terra que deveriam ser entregues o quanto antes, porque se nada fosse feito, tudo poderia piorar a partir do ano de 1997. Após o motorista concordar, os alienígenas começaram a falar e contaram que o estado de São Paulo passaria por grandes tribulações. Primeiro sofreriam com várias enchentes, surgiria uma superpopulação em conjunto com o crescimento do número de desempregados. A criminalidade alcançaria níveis insuportáveis, a saúde entraria em colapso devido ao excesso de calor e à grande poluição gerada pelo desenvolvimento tecnológico. O estado do Rio de Janeiro seria uma referência para o país, uma referência de estado mais violento, palco de grandes confusões e crimes. O exército seria chamado para conter a criminalidade e o avanço do comércio ilegal de drogas. As terras mineiras, o estado de Minas Gerais passariam por grandes ondas de calor que nem mesmo suas altas montanhas poderiam conter. Haveria grandes lutas e brigas com invasões de terras. Os fazendeiros da Bahia seriam grandes devedores de tributos ao Pai Celestial e a seu filho. O Ceará estava localizado de frente ao planeta Argentou, e nesse local o povo deveria se unir e exigir melhores condições, construindo poços artesianos, obras que até hoje conhecemos como estruturantes. Samuel ouvia, mas muito pouco compreendia. Primeiro, porque se tratava de algo fora da sua realidade, e segundo, porque eram previsões muito distantes, já que estavam no ano de 1973. Então, por fim, revelaram as duas últimas profecias. A primeira é que, 19 anos contados a partir daquele momento, exatamente no ano de 1992, o Brasil receberia um grande evento ecológico. A segunda previsão é que 3 planetas do sistema solar teriam água, vegetação e vulcões. E, por fim, alertaram sobre os perigos dos abalos no eixo da Terra por causa das experiências nucleares. Era explicação para o aumento do calor, eventos climáticos terríveis, a morte de peixes e a contaminação da água, que em poucos anos não serviria para consumo. Em seu planeta, a vida é sagrada e por isso ninguém tem autorização para matar qualquer criatura. E após essas considerações, Samuel voltou para a terra.
Samuel, um modesto motorista de caminhão, viveu uma das mais fantásticas experiências. Nos anos 70, época em que a influência tecnológica era quase nula, embora fosse um homem sem instrução, muitas previsões se concretizaram, como o evento ecológico de 92, sediado pelo Brasil, ou até mesmo a contaminação das águas e o excesso de calor enfrentado na época pelos paulistas, além da escassez de estrutura no Nordeste. O mais incrível é que tudo isso foi escrito em letras cursivas em uma época em que muitos, assim como eu, nem haviam nascido, por um homem simples e de pouca instrução, mas que recebeu informações completamente desconexas e desconhecidas de sua realidade. Samuel desapareceu por uma semana e foi visitar o planeta dourado e trouxe essa história mais do que sensacional, que foi registrada em seu livro. Um homem que viajou a outro planeta e recebeu profecias sobre o futuro. Por fim, me diga tudo o que você acha aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, dê seu like e compartilhe com os amigos para fortalecer a nossa amizade. Eu sou Wagner Souza, um forte abraço e até mais.